Atlético, porque, como eu disse, o dia está agitado em Vespasiano, com Cuca sendo apresentado. Ele está na quarta passagem dele pelo Galo, foi apresentado com a camisa 8, que era usada na época de jogador, e ele é o técnico com mais títulos na história do clube. Está comandando desde o início da pré-temporada, que foi na quinta-feira, e ele falou logo de cara sobre mais um retorno ao Atlético. É isso. Prazer estar com todos vocês aqui mais uma vez, né, no Galo, lugar onde eu me sinto muito à vontade, né, onde eu já tenho um conhecimento muito grande da casa, né, o que poupa um tempo enorme da gente perder conhecendo os pormenores, né, que a gente conhece aqui na cidade do Galo. E logo no início da entrevista, o Cuca falou sobre o caso de estupro de uma menina de 13 anos na Suíça em 1989. A condenação do treinador foi anulada no ano passado devido ao julgamento em revelia, ou seja, sem a participação da defesa do treinador. Eu, quando demorei tanto tempo para falar daquele tema, e hoje eu abro falando dele, é porque hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos, né? Eu consigo entender que eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca, e não era isso que a sociedade queria. A sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu, como homem, podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente, desde aquele dia, em busca de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que entenda mais o tema. Pela primeira vez nessa temporada, né, o Atlético abriu um treino aqui na cidade do Galo. A gente pôde acompanhar de perto toda a atividade que aconteceu essa manhã e que, em boa parte, teve trabalhos separados para jogadores defensivos e os mais ofensivos. Todos os atletas do atual elenco principal participaram do treino e também alguns jogadores das categorias de base. Patrick e Gabriel Menino, reforços que chegaram esse ano, estão treinando normalmente com os novos companheiros. E muito em breve outras caras novas podem surgir por aqui. Isso porque hoje, pela manhã, o lateral direito Natanael, revelação do Coritiba, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Ele chega para passar por exames e assinar contrato de 4 anos com o Atlético, uma negociação de cerca de 7 milhões de reais. O Atlético também encaminhou a contratação do atacante argentino Tomás Coelho, de 24 anos, que trabalhou com o técnico Cuca no Atlético Paranaense. E 2 atletas do atual elenco do Atlético podem ser envolvidos nessa negociação. A princípio, o zagueiro Igor Rabelo e o atacante colombiano Brian Palacios, que devem ser cedidos por empréstimo. Mas pelo menos no treino dessa manhã aqui no CT, Palacios e Rabelo participaram normalmente, viu, Marcelo? A dupla mineira está classificada para a terceira fase. O Galinho jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E logo com 2 minutos, o meia Gabriel Pfeiffer abriu o placar nessa bela jogadinha com o atacante Pedro Ataíde. Nesse cruzamento do Jonathan, o zagueiro Lucas Inácio do Botafogo fez contra 2-0 Galinho. O atacante Thales, do Botafogo de Ribeirão Preto, teve 3 chances de fazer gol e complicar a vida do Galo. Mas foi só na última oportunidade que ele diminuiu o placar. Mas não adiantou nada, porque no fim do jogo, Índio fez mais um e garantiu a classificação do Atlético, 3-1. A grande expectativa é para a recuperação do Bernard, sem dúvida alguma. Muito bem lembrado, Pedro Faria. E a gente tem que dizer também que o próprio Cuca falou sobre essa questão. Que o jogador hoje, né, ele volta. Por que já se começa com bola? E antes a gente, tem a parte física, era um jogador, achava um saco, porque você tinha a questão ali da bola, que é o que eles gostam de fazer mesmo, e começou a se integrar muito mais a bola ao treinamento físico, e aí misturar, porque antes não, vamos fazer só a parte física e tal. Hoje você já tem um comportamento diferente, você coloca já os treinos com bola nos primeiros dias, que é o que a gente vê. Por que? Ele falou, porque o jogador já se cuida nas férias, né? Ninguém vem mais com 6 quilos acima, 8 quilos, como acontecia. Porque o jogador se cuida, né? Quem acompanhou as redes deles aí durante esse período de férias, com certeza viu todos praticando, né? E falando, não, tem que cuidar, não sei o quê. É um outro tipo de jogador hoje.
né? Você não tem essas situações que é exatamente naquilo que você falou. Mas vamos ouvir, sem dúvida nenhuma, essa resposta foi a resposta do Vitor com relação aí, Paulinho, Batalha e Zaratio, menino. Isso me surpreendeu. Não sei por que eles não contaram antes pra gente. Fala, Cuca. Realmente os valores oferidos pelo Paulinho vão ser reinvestidos nas contratações, né? E o valor dessas vendas ou dessas saídas de Zaratio e Batalha vão ser incorporadas também a esse montante. Obviamente que a gente procura qualificar, não é só contratar para ter o jogador e ser pouco utilizado. Então a minha busca junto com o Cuca e os demais membros responsáveis por essa área é realmente qualificar, né? Temos uma base de equipe já montada em relação ao ano passado e a ideia, como o Cuca falou, é rejuvenescer e qualificar, né? Suprindo as carências que nós temos. Então, dentro desse montante que nós temos, vamos buscar fazer a melhor distribuição possível para realmente tornar a equipe ainda mais competitiva. É isso, então o Vitor acabou explicando. Como é que foi mesmo que ele explicou a questão do Zaratio? Pois é, o Zaratio... Aí do Zaratio ele não falou, não? Ele não falou esse pedaço do Zaratio, não. Tá aí separado a parte que ele fala, ele explica o Zaratio? Não, a gente não tem essa separada, tá lá no mas eu explico portal, aqui. Tá essa no portal. Mas o Vitor demonstrou até um certo ressentimento, uma certa mágoa com o Zaratio, o empresário dele, que, segundo o próprio Vitor, tentou várias vezes esse contato com o Zaratio, chegou a entregar a proposta de renovação na mão do Zaratio. Desde março do ano passado, tá, Sim. gente? Para que fique bem claro, não foi agora, nessa reta final, né, quando tudo começou a acontecer, mas ele foi buscando o Zaratio e tentando acertar com o Zaratio lá atrás. Nem Zaratio respondia, nem o procurador dele respondia, marcou reunião em Belo Horizonte, eles souberam que o procurador veio, mas não deu a menor satisfação pro Atlético, marcaram reunião na Argentina, né, quando eles foram jogar contra o River. Eles chegaram a jantar almoçar com o empresário dele, e antes do River Plate eles marcaram um outro almoço e ele não apareceu. Ele não então, apareceu, assim... E por último agora, né, na última tentativa o Vitor mandou um e-mail, aliás, o empresário dele sumiu, tá, gente? Falar sério. E aí ele chegou a marcar com ele, né, de novo lá no Acontecendo na Argentina, aí o Vitor mandou um e-mail, também nunca teve resposta, telefone ele não atendia, Zaratio também não atendia. Digamos que não houve, digamos que não houve uma negociação, né? Houve a tentativa do Atlético de ir atrás do Zaratio, a vontade do Atlético é renovar, e o jogador não despertou nenhum interesse em renovar, fugindo das conversas, né? Então, um detalhe que fez o Atlético, pode ter ajudado, né, nessa ideia do Atlético em vender o Zaratio, é que caso o Zaratio fosse utilizado nessa temporada, tinha um gatilho no contrato que o clube tinha que pagar em torno de $400 mil ao Racing, como foi feito nas temporadas anteriores. Então o próprio Vitor falou, um jogador que atuou por cerca de 30% da temporada, não fez questão alguma de renovar o contrato, não viram uma proposta vantajosa, além da economia salarial nesse período até outubro, e também do gatilho do bônus que o Atlético não iria ter que pagar ao Racing também. Ô Lélio, isso me surpreendeu, não obviamente pelo comportamento do jogador, que acho que não é efetivamente isso, mas me surpreendeu o fato do Atlético não ter contado essa história. O Atlético apanhou em todas as redes sociais por causa disso, né? Aliás, na negociação... A gente apanhou quem defendeu a venda do Zaratio. Eu fui um deles que defendia a venda do Zaratio, apanhei no Twitter. O Atlético teria sido simples, você não acha? Não, chega e fala, Batalha pediu pra ir porque tá com problemas pessoais na Argentina, familiares, ele quer ficar mais perto depois de 9 anos longe da Argentina, o Zaratio não atende os nossos telefonemas, o empresário dele não atende. Por que eles não contaram isso? Por exemplo, eu mesmo aqui, eu descasquei o Atlético. Foi, claro. Passou o Batalha por $1 milhão e o Zaratio por 2. Se soubesse, a gente teria pago até o Uber pra ele ir e não voltar mais. Exatamente. Entendeu? Porque com o comportamento de moleque que ele teve, exatamente, ele teria que ser tratado de uma outra maneira. Claro. Agora, o Vitor poderia ter se manifestado antes. Também poderia. Vai ficar apanhando à toa. O negócio já não estava favorável, né? Com a torcida pé da vida.
Nós da imprensa cobrando. Claro. E ele, de repente, vai sustentar, né? Não, sustentar não, omitir, né, esse fato. Porque esse é um fato, camarada, simplesmente, ele teve um papel de moleque. É isso que ele também teve. entendi assim. Então, beleza, tchau, já é passado, e que o Atlético siga sua trajetória e consiga aí repor o Batalha. Eu acho que mas também a gente já havia chegado a um consenso aqui de que era o jogador que faria mais falta. Sim, né? Depois do Paulinho, era o Batalha, porque o Zarate também, e essa fala é perfeita do Vitor, pouco jogou pelo Atlético ano passado, e quando o Galo precisou, ele voltava e se contundia, né? A verdade é essa. Então, vamos aguardar aí as futuras movimentações de mercado do Atlético para a temporada 2020.